ele, desse exército forte e poderoso. Eu fico ouvindo os sermões, as mensagens, e fico pegando uma frase aqui, uma frase ali, e essa mensagem de hoje é baseada em algumas frases do pastor Wagner, de alguns pastores que pregam aqui, do pastor Flávio. Uma das ênfases da sala, um dos propósitos da sala, é que a gente desenvolva intimidade com o Espírito Santo. Mas a centralidade da sala é na pessoa de Jesus, que nos conduz a permanecer em Jesus, a uma intimidade com Jesus. Mas a Bíblia apresenta algumas figuras de linguagem para representar a necessidade que nós temos de intimidade. Eu posso lembrar da videira. A videira com seu ramo é um nível de conectividade, né? O ramo, ele é uma extensão, ele é parte, ele não é algo anexado. A seiva se comunica da raiz ao ramo, então é uma representação dessa permanecer, né? Intimidade. A Bíblia também apresenta o pastor e a ovelha, um grau de intimidade, de dependência, de conexão, de conhecimento mútuo. A ovelha reconhece a voz do pastor, ela só atende à voz daquela pessoa que a guia por pastos de alimentação, por água refrescante. Tem uma figura que eu aprecio de maneira especial, talvez a que fala mais ao meu coração. Desde o Antigo Testamento, ela é apresentada no livro de Cantares. O noivo e a noiva. Casamento é uma figura de intimidade. Jesus, o noivo, a sua igreja, a noiva. E quando eu vejo isso, talvez fala bastante ao meu coração, porque eu conheci meu esposo dentro da igreja. Eu o vi pela primeira vez dentro da igreja. E eu fico imaginando assim, suponhamos, e agora eu vou contar uma coisa em rede mundial, hein? Porque a Sala 57 atinge países. Eu tinha um namorado. E no sábado à tarde, eu entrei na igreja, meu namorado estudava no internato, num dos internatos, e eu morava em Manaus. Minha família estava morando em Manaus. E no sábado à tarde, eu entrei na igreja para assistir o programa dos jovens, e eu estava com uma blusa estampada. O fundo era vermelho e tinha várias cores, tinha amarelo, riscos, amarelo, preto, azul, branco e uma saia godê branca. Isso, gente, no século passado, quando a maioria de vocês nem havia nascido. A igreja que nós frequentávamos era a Central de Manaus. E a igreja central naquela época tinha cadeiras, dessas cadeiras de madeira, uma grudada na outra, com dobradiça, cadeira de cinema antigo, que você abaixa o assento com dobradiça, quando você se levanta, o assento volta para cima. E ao sentar no meio da igreja, mais ou menos, quando eu fui abaixar, como a minha saia era godê, e saia godê tem muito pano, para quem não sabe o que é saia godê, é uma saia bastante pano rodada, né? Como minha saia era godê com bastante pano, eu me preocupei de não permitir que o tecido prendesse na dobradiça. Porque se o tecido prendesse na dobradiça a hora que eu sentasse, na hora que eu levantasse, poderia rasgar. Então, a gente tinha que ter esse cuidado, né? Com a saia godê e com a dobradiça da... Quando eu fui sentar para ajustar o tecido e não deixar prender, eu fiz um movimento assim para olhar para trás, e quando eu olhei para trás, eu vi um rapaz com o braço cruzado em pé ao lado da porta de entrada da igreja. Eu nunca tinha visto. E uma voz muito nítida, muito clara, falou ao meu pensamento: você vai se casar com este homem.
Eu levei um susto tão grande, porque foi tão claro, foi tão nítido. Lembre-se, eu tinha um namorado que fazia teologia num dos nossos internatos, que na mesma hora que eu sentei, eu me levantei e saí para passar por ele, para ver quem ele era, porque eu nunca tinha visto. Encurtando a história, ele nem olhou para mim. Mas a minha pergunta é: suponhamos, eu conheci o Jonas, comecei a namorar com ele depois de uns 8 meses, de toda essa história aí, né, que eu contei para vocês. Suponhamos que eu dissesse para minha amiga, minha melhor amiga na época, eu conheci um rapaz, estou apaixonada por ele. Você pode ligar para ele, para mim, por favor? Naquele tempo não tinha Facebook, Instagram, nem Skype, Zoom, FaceTime, celular, nada disso. E minha mãe não deixava a gente namorar durante a semana, tinha que ser só final de semana. Suponhamos que durante a semana eu sentisse saudade dele e dissesse para uma amiga: dá para você ir lá vê-lo? Dá para você telefonar para ele? E a expectativa de encontrar com ele, se pudesse, eu encontrava com ele todos os dias. A gente sempre tinha assunto, a gente sempre tinha conversa, a gente ficava. Se pudesse, eu ficava a noite toda conversando com ele. E a gente ficava na expectativa de ir para a igreja para se encontrar. A gente não namorava com intermediação de outra pessoa. Porque quando a gente ama, a gente quer estar junto, a gente quer estar perto. A gente não vê a hora de chegar o dia de se encontrar. E por que eu gosto dessa figura de linguagem do noivo e da noiva? Porque a mesma coisa tinha que ser com Jesus. A gente deveria querer estar junto. Não vê a hora de se encontrar. Não vê a hora de estar junto. Lá na casa dele, na igreja. A igreja devia ser um lugar onde a gente teria que estar o tempo todo querendo estar. Em todas as oportunidades. Em todas as reuniões. Porque a gente vai se encontrar com o nosso noivo. E eu vejo tantas pessoas que se limitam a ir no sábado de manhã só. E aí eu fico me perguntando, será que a gente está apaixonado mesmo pelo nosso noivo, ao ponto de querer estar sempre junto? A igreja é a casa do nosso Pai. E eu queria falar um pouquinho só sobre esta forma de reunião que surgiu na mente de Deus para alimentar essa intimidade. O que é, de fato, a igreja? Eu não vou me ater a questões teológicas, a questões. A gente sabe que a igreja é uma assembleia ou uma congregação de crentes que responderam ao chamado de Deus por intermédio de Cristo, com a fé e o compromisso de pregar o evangelho. Mas a igreja é muito mais do que isso. A igreja é a oportunidade de nós nos encontrarmos com o nosso Pai, mas também temos uma relação, que é uma relação vertical, mas também temos uma relação horizontal com os nossos irmãos. E ela surgiu não porque o homem tem uma capacidade organizadora. A igreja não é resultado da nossa capacidade de nos organizarmos. A igreja existe porque Deus se fez homem e habitou entre nós. É uma iniciativa dele, de estar conosco, de estar entre nós. A igreja veio à existência pelo fato de Jesus ter dado a sua vida por ela. E quando a vida dele se manifesta em plenitude, aí surge uma igreja. Preste atenção, a igreja existe, porque ele deu a vida por nós. E quando a vida dele se manifesta, ali surge uma igreja. A igreja, portanto, é um lugar de vida. Preste atenção nisso. A igreja é um lugar de vida. Ela existe, porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Portanto, a igreja é um lugar de celebração da vida. A vida que está em Cristo.
E nos próximos minutos eu quero fazer com vocês uma analogia de uma de uma de uma parte das escrituras do Evangelho, de uma narrativa da escritura, de um pedacinho do Evangelho de João, que nos mostra uma festa. E vamos, nesse pedacinho, tentar encontrar relação com a nossa igreja, comunidade de fé, onde Jesus quer se manifestar e dar vida. Então vamos lá. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Versículos 1 em diante. Então, nós vamos fazer uma analogia entre essa descrição bíblica de uma festa, de uma celebração à vida, e extrair um paralelo com a nossa igreja, com essa oportunidade que nós temos de nos reunir, de adorar, de encontrar os nossos irmãos. Vamos lá. João capítulo 12, versículo 1 a 11 diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Era uma festa, era uma celebração, um jantar oferecido para Jesus. Primeira analogia: cada vez que você vai à igreja, você tem a oportunidade de participar de um jantar, de um almoço, porque você recebe alimento, que é a palavra. Então, na igreja, nós também temos oportunidade de partilhar uma refeição. Palavra falada, nós nos alimentamos dela. Portanto, na igreja, nós fazemos uma celebração, uma festa de adoração, onde um jantar é servido, um almoço é servido, e nos alimentamos da palavra. É uma celebração à vida. Nesse caso, não era só Jesus, porque o jantar foi feito para homenagear Jesus, mas por um motivo muito especial. Ele havia ressuscitado a Lázaro. E se você vê no versículo 9, logo abaixo diz assim: enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro. Então, Jesus era o centro da festa. Mas havia ali uma testemunha da vida que ele gera. Eu disse, igreja é um lugar de vida. Lázaro era essa comprovação. Mas o versículo continua. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Marta servia. Cada personagem dessa descrição bíblica representa um perfil de pessoas que tem na nossa igreja. Marta representa aquelas pessoas que conseguem encontrar na igreja um lugar para servir. Servem aos irmãos, servem a Deus. Sabe, eu vou em muitas igrejas e eu fico apreciando, principalmente, irmãos e irmãs que têm um zelo pelas coisas de Deus. Eu vou ao banheiro de algumas igrejas que está tão cuidado, tão limpo. Pode ser uma igreja simples. Tem ali, às vezes, um vasinho de flores artificiais, mas está ali decorando. Limpeza. As coisas nos seus devidos lugares. Aquele irmão que chega antes, vê que caiu folhas de árvore na entrada da igreja, diácono já pega uma vassoura, já tira as folhas para que quando as pessoas cheguem esteja tudo em ordem. Pessoas que vão à igreja com disposição de servir. Marta representa essas pessoas que entendem que estão ali e que ali é uma oportunidade do serviço, de prestar serviço para Deus e para os seus irmãos. Não existe fato que promova mais vida dentro da igreja do que servir. Nós precisamos de Marta. E quando nos negamos a servir, contribuímos também para que a vida da igreja morra e a nossa fé morra junto. Quando a gente se nega a servir. Agora, no final do ano, a gente entra em período de comissões de nomeação. E muitos dizem assim, já fiz muito. E o pastor Wagner sempre fala que quem participa da Sala 57 deve servir nas suas igrejas. Não devem deixar de se reunir. Não devem deixar de frequentar a igreja e, ao mesmo tempo, ser
um servidor, servir. Por isso que eu digo que a mensagem, eu vou pegando uma frase daqui, uma frase dali. O pastor Wagner sempre nos adverte: membro da Sala 57, adorador da Sala 57, deve servir na sua igreja local. Nós somos convidados a servir. Marta representa esse perfil de pessoas que estão na igreja sempre dispostos a servir. Vê uma coisinha fora do lugar, vai lá e ajusta, vai lá e pergunta, precisa de alguma coisa, está sempre disponível para servir. Mas o versículo também nos apresenta Lázaro, que estava à mesa com Jesus. Quem representa Lázaro no contexto de uma igreja? Ah, Lázaro representa o testemunho vivo daqueles que nascem de novo em Jesus, que passam pelas águas, que têm novidade de vida, do poder sobrenatural de Jesus nos limites e nas impossibilidades dos homens. Lázaro representa a ressurreição e a vida, aquilo que Jesus falou de si mesmo. Eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro representa os cristãos que passam pelo novo nascimento e têm novidade de vida. Ele não precisava falar nada. Ele era um testemunho vivo. Ele representa todas as pessoas que aceitam a Jesus e a proposta central de Jesus, que é a vida. A igreja é um lugar de pessoas que possuem a marca de Cristo em suas vidas. Pessoas que, pelo seu viver, demonstram que estavam mortas, mas agora vivem pela vida de Cristo. Versículo 3. Vamos lá. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Lembre-se, aqueles que assistiram, eu já falei sobre o perfume aqui na sala 57. Mas Maria representa de forma concreta aquelas pessoas que são apaixonadas por Jesus, demonstra o seu amor. Todo mundo percebe. Ela transborda em gratidão. Ela representa aqueles que amam a Deus de tal maneira que entregam tudo, sem se importar com o que os outros vão pensar, com a sua reputação, com padrões sociais. Elas transbordam o testemunho vivo daquilo que Deus tem feito e fez na vida delas. Todos percebem quando alguém se apaixona por Jesus. Não dá para esconder. É o perfume que exala. A paixão dela, ela não conseguia conter. A paixão por Jesus, ela não conseguia conter. É aquela pessoa que não consegue parar de falar dessa experiência que ela está tendo com Jesus. A igreja é o lugar daqueles que se antecipam em amar a Deus e aos irmãos de forma objetiva, concreta, apaixonada. A igreja precisa de espaço, criar ambiente para essas demonstrações de amor. Eu louvo a Deus porque a Sala 57 dá espaço para os testemunhos. O testemunho é exatamente você exalar esse perfume. É você contar aquilo que Jesus tem feito na sua vida. Maria representa aqueles que transbordam, que falam, que não tem vergonha de falar, que não tem vergonha de contar. Pena que na igreja a gente tem pouco espaço para isso. Se você for pensar, talvez na quarta-feira à noite a sua igreja ainda dá espaço. Não sei. Talvez antes da lição da escola sabatina tenha alguns minutinhos ali para a gente contar rapidinho o que aconteceu durante a semana. Mas os espaços são limitados para a gente transbordar o perfume de Cristo por meio do nosso testemunho. Mas nós já falamos dos que servem, dos que nasceram de novo, daqueles que são apaixonados por Jesus, Marta, Lázaro, Maria. Só que o texto continua. Vamos continuar? Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso só por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Judas. Quem representa Judas dentro do contexto da nossa igreja? Um outro evangelista, Mateus, menciona Simão, o dono da casa.
Simão não falou, mas ele pensou: se Jesus fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. Jesus o havia curado da lepra e ele ainda duvidava da messianidade de Jesus. Quem representa Judas? Quem representa Simão? Representa aqueles que estão dentro da igreja, mas têm uma religiosidade maldosa. Ambos criticaram Jesus. Um criticou em pensamento, o outro criticou em palavras. Vocês se lembram que ao sair dessa festa, Judas foi entregar Jesus. Foi entregar Jesus para os líderes, os sacerdotes. A morte espiritual de ambos é materializada por uma atitude: a crítica. E tem esse perfil de pessoas dentro da nossa igreja também. Tiago, capítulo 1, versículo 26. Abre a sua Bíblia em Tiago, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a minha Bíblia: Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum, é morto. A igreja é um lugar de vida. Mas enquanto nós estivermos aqui e não começar o processo de sacudidura, o joio cresce junto com o trigo. E nós temos esse perfil de pessoas. A crítica produz morte espiritual. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 145, eu leio um texto muito interessante de Ellen White falando dessa morte. Ela diz assim: vi que alguns estão definhando espiritualmente. Tem vivido algum tempo a observar os seus irmãos, se os seus irmãos andam retamente, espreitando toda a falta, para então os meter em dificuldade. Enquanto fazem isso, a mente não está em Deus, nem no céu ou na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja, nos outros. Acusando os outros, prestando atenção nos outros. E sabe que tem gente que sai da igreja porque vê defeito nos outros, porque se indispõe com os outros, porque Ellen White diz assim: seu coração é negligenciado. Só terminando o parágrafo anterior. Enquanto fazem isso, a mente não está em Deus, nem no céu, na verdade, mas simplesmente onde Satanás quer que esteja, nos outros. Seu coração é negligenciado. Raramente essas pessoas veem ou sentem as suas próprias falhas, pois têm tido bastante o que fazer em olhar para os outros, vigiar a falta dos demais, sem olhar para si mesmo ou examinar o próprio coração. Precisam falar a este ou aquele, e isto basta para ocupar por semanas. Vi que toda a religião de alguns pobres corações consiste em observar a roupa, os atos dos outros e criticar. A menos que se reformem, não haverá lugar para elas no céu, pois achariam defeitos no próprio Senhor. Sabe, gente, conviver é um desafio. Conviver com pessoas é um desafio. No ambiente de trabalho, há um autor que trabalha a questão da inteligência emocional, que ele diz assim: cerca de 85%, cerca de 15% apenas dos problemas de uma empresa está ligado a questões técnicas, de conhecimento, práticas. Pessoa que não entende o processo. 85% dos problemas no ambiente de trabalho estão ligados a relacionamentos, a relações interpessoais. Grande parte das demissões não se dão no mundo corporativo por falta de compreensão dos processos ou das técnicas, mas sim por dificuldade de relacionamento. A nossa natureza não transformada, não batizada pelo Espírito diariamente, é com inclinação para o mal. Isso se manifesta muito dentro das famílias,
casamento, na igreja, na vida em comunidade. O livro Lar Adventista, página 437, e quando eu estou falando que a igreja é um lugar de vida, a crítica é um sintoma de morte. Eu acabei de ler que Ellen White diz assim, está definhando espiritualmente, está morrendo espiritualmente, quem faz uso da crítica. No livro Lar Adventista diz assim, a menos que controlemos nossas palavras e nosso gênio, somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de alteração, palavras desagradáveis, impacientes, irritadas, são uma oferta feita à satânica majestade. E é uma custosa oferta, mais custosa que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz, a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é a causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. Ellen White disse que a crítica destrói a saúde. Há pessoas que são feridas por palavras, que carregam mágoas, e que essa mágoa abre portas para doenças oportunistas, doenças autoimunes, próprio câncer, algum tipo de câncer, está muito associado a questões emocionais de pessoas que foram feridas por palavras negativas ao longo da vida. A crítica é uma causa de morte espiritual. É um sintoma e é uma causa. Nós temos que cuidar muito para não sermos representantes dessa religiosidade maldosa. Judas escolheu a morte, saiu de lá para trair Jesus. Simão ouviu a repreensão, a repreensão discreta de Jesus ao contar a parábola. Ele reconheceu a sua situação pecaminosa. E por Cristo não haver repreendido ele abertamente, publicamente, ele sentiu-se humilhado, envergonhado e se arrependeu. Mas eu queria concluir exaltando a Cristo, exaltando a presença de Jesus na festa. Voltemos ao texto, capítulo 12, versículo 7. Respondeu Jesus, deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão comigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, a descobrir que Jesus estava ali, não veio apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Jesus era a razão central daquela festa, daquela reunião. Assim, os chefes dos judeus, os sacerdotes, fizeram planos para matar também a Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Por causa da testemunha viva, muitos passaram a crer em Jesus. A razão da existência da igreja é a presença de Cristo entre nós, é a existência e a centralidade, a essencialidade da igreja se prende à presença viva de Cristo por meio do Espírito Santo. Esta é a maior necessidade que nós temos. Se essa presença não for real e verdadeira, não há igreja. A Bíblia deixa claro que a igreja só é realmente igreja quando a presença de Jesus permeia a vida de todos os seus membros. É claro que nós teremos o joio junto, é claro que nós teremos os de religiosidade maldosa, é claro que nós teremos os mortos espiritualmente convivendo até um determinado tempo, quando essa separação vai ocorrer. Mas, se predominantemente existem aqueles que são testemunhas vivas do poder de Jesus, quando isso ocorre, a igreja pulsa num amor terapêutico. E então se torna um lugar de descanso, um lugar de alívio, onde os caídos, os doentes, não terão medo de chegar na igreja. Os caídos, os doentes, se sentirão acolhidos, se sentirão cuidados por uma igreja viva, que pulsa em amor pelo Salvador e pelo seu próximo. Uma igreja que não dá espaço para crítica,
que não critica seus líderes. Eu gostaria de só compartilhar com vocês um pouquinho, uns slides de um texto do livro Testemunhos Seletos. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês entenderem a importância deste lugar de vida onde nós nos reunimos. Estão conseguindo visualizar minha tela? Leilinha? Ok. A igreja é um lugar de vida. Essa é a foto da minha igreja, onde eu frequento. Ops, toquei no lugar errado. Essa é a foto da minha igreja, onde eu frequento. Essa não é foto da minha igreja, a foto da minha igreja é essa. Diz Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, coisa alguma neste mundo é tão preciosa a Deus como a sua igreja. Coisa alguma ofende tanto ao Senhor como um ato que prejudique os que lhe estão fazendo o serviço. Ele chamará à conta todos quantos ajudam Satanás em sua obra de criticar e desanimar. Uau! Mas, sem dúvida, a presença de Jesus, vendo Jesus como centro, o motivo da festa, sem Jesus o jantar não tinha sentido. O jantar foi feito para Jesus e toda reunião, a centralidade é exatamente a exaltação de Jesus, o que ele fez por nós. E ele se manifesta nas nossas igrejas. No versículo 9, nós vimos ali, a multidão foi atrás de Jesus e nós temos um encontro com ele em cada reunião. A existência e a essencialidade da igreja se prendem à presença viva de Cristo. E essa é a nossa maior necessidade. Vejam que texto lindo. Aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ele anda no meio de suas igrejas também. Olha que texto maravilhoso. Cristo está presente em cada reunião da igreja, por meio do seu Espírito. Conhece pessoalmente cada pessoa que toma parte no seu culto. E eu costumo dizer, irmãos, que nós não vamos à igreja para assistir culto. Quem assiste culto é a Trindade. Nós prestamos culto. Nós vamos à igreja para apresentar o nosso culto, não para assistir culto. Por isso que eu estou lá para servir, para participar do serviço, para participar da adoração. Eu não vou lá para assistir, eu vou lá para prestar culto. Conhece aqueles cujo coração ele pode encher do óleo santo, do Espírito, para repartirem com os outros. Você vai lá para se encher, para sair e continuar sendo igreja. Você vai à igreja para se encher do óleo santo e para sair e continuar sendo igreja do lado de fora. Jesus anda no meio da igreja, procurando aqueles que ele pode encher do Espírito Santo. Olha, gente, que mensagem, que mensagem. Nós podemos realizar o culto familiar? Sem dúvida, podemos e devemos. A nossa devoção pessoal, sem dúvida. A Sala 57, sem dúvida. Mas nós não podemos deixar de ir ao jantar, ao banquete, à festa, encontrar o nosso noivo. Em todas as oportunidades. Em todas as oportunidades. Esse senso de comunidade, a consciência comunitária. Deus planejou isso para nós. Eu falei, na última mensagem que eu dei na sala 57, eu falei que o uso excessivo de telas está tirando da gente o desejo dessa vida comunitária. A gente quer ficar em casa assistindo o sermão pela TV. E isso é uma estratégia satânica, porque essa convivência nos aperfeiçoa. Isso é o sociólogo Durkheim quem fala disso, e o psicólogo Jonathan Haidt repete. Quando eu celebro em comunidade, quando eu participo de cultos em comunidade,
eu melhoro a minha individualidade, eu me torno melhor nessa adoração mútua. Isso a ciência está falando. E muita gente prefere ficar sentado na frente de uma tela, zapeando os melhores sermões. Quando eu compreendo que a igreja é só igreja, quando o Supremo Pastor conduz esse rebanho, quando a noiva se encontra com seu noivo, então a igreja pulsa nesse amor que dá acolhimento e alívio ao cansado. Os caídos e doentes vão procurar a nossa igreja. Os machucados e feridos terão o bálsamo de palavras amigas, sem crítica, de mãos estendidas. Aqui a gente vê de fato a importância da igreja. A ideia de igreja é a ideia da comunidade orientada para os homens, para o serviço, para a missão. Eu vou lá, participo da celebração, me alimento, me encho, e aí eu saio para poder partir para o serviço, partir para a missão, para me tornar Marta, para me tornar Maria, para me tornar Lázaro. É orientada para Deus, para adoração e intercessão. É com um companheirismo vertical com Deus e um companheirismo horizontal, está errado aí, com os adoradores. Aqui é o meu pastor. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Aí é foto da minha igreja, o meu pastor. Que nós possamos seguir o conselho de Paulo aos Hebreus, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Nosso desafio, queridos irmãos, adoradores da sala 57, é promovermos a vida que foi-nos dada. A igreja vai ser um lugar de refúgio, de refrigério para todos, quando nós manifestarmos ao mundo que o poder que libertou Lázaro das garras da morte é o poder que atua em nós, porque nós temos vida e vida em abundância. O próprio Jesus falou: Eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Casa do Deus vivo, coluna e baluarte, é a nossa casa, aqui na terra, enquanto aguardamos o lar. E se a vida de Cristo se manifesta em nós, nós não seremos pessoas críticas. Nós não ficaríamos criticando pastor, criticando líderes, criticando projetos, criticando programas. É impressionante como tem pessoas que não conseguem evitar a murmuração e a crítica. Às vezes, quando eu prego em algum lugar e o sermão vai para o YouTube daquela igreja, recentemente eu preguei aqui no NASP, eu não gosto de olhar os comentários. Principalmente porque, se forem comentários positivos, há o risco de eu me tornar presunçosa e achar que o mérito é meu. Se forem comentários negativos, o risco é de eu me desanimar e não querer continuar. Então, eu não leio comentários. Mas esses dias, por acaso, ao entrar no YouTube da minha igreja, tinha o meu sermão, e o primeiro comentário aparece as primeiras palavras, assim, né? Era um senhor falando assim: fala bonito, mas infelizmente ela cita Ellen White. Ela endeusa Ellen White. Para quê? Por que que não usa só a Bíblia? Eu olhei o comentário. Eu falei, gente, pessoas, esse é um dos problemas do uso de telas, né? Que o Jonathan Haidt fala. Nós nos tornamos julgadores. Tudo que você olha numa rede social, você julga. Pode não falar como Simeão, mas está aqui o julgamento, a crítica. Isso é uma religiosidade maldosa que produz morte espiritual. Meu convite para a gente, meu apelo, é que, de fato, a gente possa entender que essa festa espiritual
que nós temos a oportunidade de participar, ao frequentarmos a nossa igreja, ao assistirmos, não assistirmos, mas ao prestarmos culto, ao nos alimentarmos da palavra, o almoço espiritual, o jantar espiritual. A celebração é da vida manifestada em Jesus. É Ele quem pode produzir vida em nós. Eu estou indo lá para me encontrar com meu noivo, receber dele alimento e sair para manifestar, para mostrar, para desaguar esse óleo que eu recebi, esse óleo santo, eu recebi para sair e espargir e partilhar. Nós possamos cuidar com as nossas palavras. Eu sei, o pastor Wagner falou a semana passada, né, de um contato que ele teve com o irmão e perguntou, mas você não consegue ver nenhuma coisa boa nas coisas que eu faço? Como é triste para um líder ser objeto de crítica. Por outro lado, uma admoestação com amor, com oração, manifestando preocupação, é sadia. Mas, infelizmente, Satanás faz uso de pessoas para trazer morte para dentro da igreja, trazer morte espiritual. E essa morte não é só espiritual. A crítica produz morte física também. Tira a saúde de quem fala e de quem ouve. Deus nos ajude a entendermos a importância de nós examinarmos, né, quem eu sou nesse contexto. Tenho permitido que o Espírito Santo me use para ser uma Maria espalhando o perfume de Cristo, um Lázaro mostrando que eu nasci, estou em novidade de vida, uma Marta servidora. Eu espero que nenhum adorador da Sala 57 represente a Judas e Simão. Ou, se é Simão, tem a oportunidade de se arrepender como ele se arrependeu. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos o Evangelho em todas as dimensões da nossa vida. E agradecermos, sermos gratos a Deus, porque Ele providenciou a igreja um lugar de vida para nos manter vivos em Jesus. Vamos orar? Maravilhoso Deus, nosso Pai, como nós somos gratos pela palavra. Hoje nós tomamos uma porção do Evangelho de João para entendermos um pouquinho. Que privilégio que o Senhor nos deu de nos reunirmos numa comunidade de fé. A igreja surgiu porque Cristo veio ao mundo, se fez carne, habitou entre nós, deu a vida por nós. E é essa celebração da vida que há em Cristo que nos move para nos reunirmos em comunidade, para adorarmos ao Senhor, para termos comunhão com os nossos irmãos, nos alimentarmos e sairmos para continuar sendo igreja, onde quer que nós estivermos. Porque a vida de Cristo está em nós. A vida nos é comunicada por meio do Espírito Santo. E nós continuamos a espalhar o bom perfume de Cristo onde quer que nós estejamos. Que cada adorador da Sala 57 entenda a importância disso. Livra-nos, Senhor, da religiosidade maldosa. Livra-nos, Senhor, de irmos para a nossa igreja ficar reparando nos outros, criticando os outros. Livra-nos de estarmos aqui na Sala 57 reparando nas coisas que acontecem, criticando aquilo que é falado, aquilo que é testemunhado, o jeito das pessoas serem. Livra-nos disso, Senhor. Ajuda-nos a termos o nosso olhar espiritualizado para que a gente possa ver o bem e não as coisas ruins. Dá-nos essa oportunidade, Senhor, de receber essa celebração, cada sábado, domingo, quarta-feira, mas de sermos igreja todos os dias da semana. Sermos membros vivos, ativos, todos os dias da semana, porque nós temos vida e temos vida em abundância. Nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos que continue dirigindo esta reunião,
E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Eu separei aqui, eu queria, na verdade, ter pedido pro Rogério e ele colocasse